Olá! A importação pelo governo federal de médicos cubanos para supostamente preencher lacuna desses profissionais brasileiros em rincões do interior do país e áreas periféricas de centros urbanos colocou em lados opostos o Palácio do Planalto e as entidades que representam a classe médica nos 4 cantos do Brasil. O Pará é um dos estados incluídos no polêmico programa Mais Médicos. Sobre essa questão, eu converso agora com o médico Wilson Machado, diretor de comunicação do Sindicato dos Médicos do Pará. Doutor Wilson, muito obrigado. Bom dia, por estar aqui novamente para a gente. gente conversar sobre essa questão médica, né? Verdade. Como é que o sindicato está avaliando essa polêmica? O sindicato sempre avaliou como uma iniciativa eleitoreira do governo federal. Durante 11 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, eles não acertaram ainda uma solução definitiva para a questão da dificuldade de médicos nesses lugares mais distantes e nas periferias das grandes cidades. Há um ano da tentativa da reeleição da atual presidente, o governo aparece com um projeto que absolutamente não vai, sabemos disso pela prática e pelo conhecimento, pela militância na saúde, que absolutamente não vai resolver o problema. O projeto foi tirado de uma cartola, né? Não consultou ninguém, né? Não consultou ninguém e, principalmente, atropelando todas as regras existentes no país atualmente para se receber profissionais médicos de outros países que aqui pretendem exercer a medicina. O problema mais importante não é a falta de médicos, até porque o Brasil, estatisticamente, tem quadros suficientes para suprir essa necessidade. O Brasil tem hoje cerca de 380, talvez até um pouco mais, 1.000 médicos. Isso dá proporção com a população? Dá quase 1,8, quase 2 médicos por cada grupo de 1.000. E o que a Organização de Saúde, Mundial de Saúde, preconiza é 1 médico para cada grupo de 1.000. Então, nós temos quase o dobro. O que falta realmente é uma estrutura nessas cidades mais distantes e na periferia das grandes cidades que permita se fazer medicina com seriedade. Para isso precisa de investimento. Você tem uma ideia, a Constituição de 88, quando concebeu o SUS, disse que o custeio era tripartite, pelo município, pelo Estado e pelo governo federal. O município deveria comparecer com 15% do seu orçamento, o Estado com 10% do seu orçamento e o governo federal, o Estado com 12% e o governo federal com 10%. Os municípios, na grande maioria, acabam cumprindo isto, até passando um pouco. Os estados, de uma maneira geral, também se aproximam dos 12%. O nosso aqui acaba cumprindo também a sua meta. O governo federal, neste momento, está contribuindo com 4,5%, não chega a 5% do seu orçamento. Por causa disso, existe inclusive um projeto de lei de iniciativa popular para tentar fazer com que o governo contribua com os 10%. Uma vez aprovado, esse projeto de lei transformado em lei, que o governo realmente cumpra com esta meta de 10%. Seria uma injeção financeira na saúde que provavelmente ajudaria muito o investimento nessas regiões e nessas áreas. Uma outra questão muito importante para fixar o médico no interior, definitivamente, é que seja atrativo. E para que seja atrativo, precisa que haja segurança do profissional. Então, a carreira é fundamental, a carreira de Estado. Como são, por exemplo, de outras profissões, na área jurídica, por exemplo, os juízes, os promotores, os militares, os delegados de polícia, esses se fixam nas cidades do interior porque existe uma carreira, existe segurança que ocorre hoje. Por exemplo, só para pegar o exemplo desses médicos que estão vindo de fora para o Brasil. Não tem segurança nenhuma. Aliás, eles vão funcionar como se estagiário fossem. Vão receber, não vão receber salário, vão receber uma bonificação, vão receber e
no caso dos cubanos, nem o profissional receberá isso, porque será pago diretamente para o governo cubano. Não, tem um intermediário, né? Tem uma a organização. Organização Pan-Americana de Saúde, que transferirá para o governo cubano. E esse valor de R$10.000 chegará parcialmente ao bolso do médico. Aliás, nunca o governo disse claramente qual é esse valor que o médico vai receber, né? Pois é, não se sabe. Ele diz que é uma bolsa. Ora, o médico não recebe bolsa. O médico contratado tem que receber salário. Tem que ter as suas obrigações. Nós vivemos num país livre, um país democrático, existe lei. A nossa legislação trabalhista é muito rigorosa com essa questão. Por isso o Ministério Público Federal entrou no assunto. Está questionando. E o que é que o governo está fazendo? Um convênio com outro país, trazendo profissionais de lá, obrigando-os a trabalhar em locais pré-determinados. Eles não têm o direito de ir e vir. Disse, inclusive, não só profissionalmente, como até os seus interesses pessoais, porque estarão aqui sob um regime rígido de controle para que eles não utilizem essa oportunidade para fugir para outros países. Eles são Cuba dentro do Pará, dentro do país, né? Pois é, então como é que nós podemos aceitar isso com naturalidade? É claro que temos que questionar, é claro que nós não podemos aceitar que o regime de outro país possa atuar aqui, instalando aqui, controlando esses médicos. Então, só para concluir aquele raciocínio inicial, investimento, melhoria das condições de trabalho para que se faça medicina séria e investir numa carreira para o profissional médico para que ele possa ter interesse. Isso para atender os médicos brasileiros. Isso seria médicos brasileiros para resolver o problema. Os médicos brasileiros, e nós não somos contra, existem médicos de outros países e médicos brasileiros formados em outros países atuando no Brasil. Só que esses, ao virem para cá, respeitaram as regras existentes no país. Você acha que o Revalida resolveria o problema? Pronto. Então, qual é a exigência que as universidades brasileiras fazem para revalidar o diploma desses profissionais médicos que se formaram fora do Brasil? Estrangeiros ou brasileiros, que se submetam a um teste chamado Revalida, que se avalia a qualidade do ensino que eles receberam. Se obtiverem a pontuação exigida, eles terão os seus diplomas revalidados, portanto, comparados aos diplomas dos brasileiros e poderão se inscrever nos conselhos regionais de medicina e atuar livremente como médicos. É isso que o governo não quer. E é isso que o governo não quer. Ele Agora, diz que se topar, aceitar o Revalida, ele pode atuar em qualquer ponto do Brasil. E eles querem que seja só aonde eles determinarem. Porque não tem condições ideais nesses pontos que eles determinam para exercer a medicina. Porque se tiver, olha, um profissional de fora que vem trabalhar aqui, ou mesmo um brasileiro, se vai disputar um mercado de trabalho em uma capital como Belém, vai ter muito mais dificuldade. Se ele pode ir para uma cidade que não tem médicos ou que tem poucos médicos, ele terá muito mais chance de se estabelecer profissionalmente. Portanto, a livre escolha dele tenderá sempre para lugares em que é mais fácil se estabelecer, desde que tenha condições de fazer medicina. Eles não querem, não deverão querer, pelo menos, quando tomar conhecimento da realidade, porque vão encontrar lá uma condição não adequada para fazer medicina com seriedade, como a gente diz, quer dizer, medicina com qualidade. O governo apela para o emocional. Ele diz o seguinte, olha, o problema não tem médico, né? Então é melhor um médico que não seja lá classe A do que nenhum médico. Esse é o raciocínio, né? Eles estão, e que está dando, de alguma forma, consegue conquistar parte do público. Porque foi feita uma pesquisa que mais de 50% da população disse, não, pô, é melhor isso mesmo. É melhor ter um médico ruim, precário, do que nenhum médico. É mais ou menos isso, né? Nós pensamos diferente. Nós achamos que é melhor o governo investir para oferecer medicina séria, porque aí terá médico lá, do que usar desse artifício para continuar empurrando com a barriga a atual condição da saúde pública no Brasil. Porque é isso que vai acontecer. No momento de colocar um médico lá, está fazendo de conta que está resolvendo um problema. Esse médico vai simplesmente transferir os pacientes de lá para a capital, para as cidades maiores próximas, como já faz hoje, naqueles que têm médico, por absoluta incapacidade de fazer medicina. Então, isso é apenas uma forma de empurrar o problema. O senhor pode dizer assim, são médicos de segunda mão? É isso que vai acabar acontecendo se
esse projeto do governo tiver cabo, chegar a ser realmente implantado. E eu não diria médicos de segunda categoria, eu diria medicina de segunda categoria. Então, nós vamos ter uma medicina de primeira categoria, que terá reservada para os moradores das grandes capitais, das grandes cidades, das cidades maiores, e uma medicina de segunda categoria por absoluta incapacidade do profissional que estiver lá de exercê-la com responsabilidade, para aqueles coitados, para os nossos irmãos brasileiros, com menor poder aquisitivo e que moram nesses lugares mais distantes, sem acesso à condição de saúde que a gente deseja que o povo brasileiro tenha e merece, eles têm esse direito. Você acha que há um risco de fracasso nesse projeto? Seguramente. Eles podem até implantar, mas pouco mais adiante se verá que não será a solução, porque a condição não foi oferecida para poder atender definitivamente o problema da péssima condição de saúde. Esse problema de saúde no Brasil hoje, saúde pública, ele está tão sério que não se soluciona num governo. Precisa começar, desde já, um projeto apartidário que possa ter começo, meio e fim. Comece a ser implantado agora, com investimentos permanentes, para que se tenha resultados a médio e longo prazo. E que um próximo governo possa continuar esse trabalho, de forma que daqui a alguns anos se possa consolidar medicina de qualidade no Brasil. Pois é, mas acontece que o Lula teve dois mandatos e agora a pupila já está no terceiro ano, fechando o terceiro ano. Então, portanto, já houve tempo, né? Esse governo, com essa coloração petista, ele teve tempo de fazer isso que você está sugerindo. Mas nós vamos fazer um intervalo. Na volta, a gente volta a falar sobre isso. Pois não. O Mais volta já já.